Aprenderemos sobre as organelas celulares. As organelas celulares são como pequenos órgãos que realizam as atividades celulares essenciais para as células. São estruturas compostas por membranas internas com formas e funções diferentes, sendo os principais os retículos endoplasmáticos lisos e rugosos, o aparelho de Golgi e as mitocôndrias. Nas células vegetais, há também organelas específicas, os cloroplastos. As organelas celulares são como pequenos órgãos que realizam as atividades celulares essenciais para as células. Organelas citoplasmáticos e suas funções. É possível observar que algumas organelas ocorrem nas células vegetais, que não nas animais, e vice-versa. Isso acontece com os cloroplastos, presentes apenas nas células vegetais, e os centríolos, presentes nas células animais. Uma característica importante das organelas é que são compostas por membranas internas, que lhe conferem formas e funções específicas. Mitocôndrias. São organelas compostas por membrana dupla, sendo uma externa e outra interna, que apresenta muitas dobras, as chamadas cristas mitocondriais. As mitocôndrias são organelas específicas com capacidade de se reproduzir, uma vez que contêm moléculas de DNA circular, tal como as bactérias. Sua função é realizar a respiração celular, que produz a maior parte da energia utilizada nas funções vitais. A primeira etapa acontece no citosol da célula e as duas últimas nas suas membranas internas. Retículo endoplasmático. São organelas com membranas dobradas, similares a sacos achatados. São dois os retículos, o retículo endoplasmático rugoso e liso. No retículo endoplasmático rugoso existem ribossomos anexados à membrana, conferindo aspecto granuloso rugoso. Além disso, sua membrana é contínua com a membrana externa do núcleo, o facilita a comunicação entre elas. O retículo endoplasmático liso não tem ribossomos associados e, por isso, tem aparência lisa. É responsável pela produção de lipídios. A função principal do retículo endoplasmático rugoso é realizar a síntese da ativação das proteínas, além de transportar para outras partes da célula. Complexo de Golgi, também chamado de complexo golgiense, é composto de discos achatados e empilhados, formando bolsas membranosas. Suas funções são modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Algumas dessas proteínas são glicosiladas, ou seja, sofrem a ação e adição de um açúcar no retículo endoplasmático. E no Golgi, o processo é completado. Além disso, o aparelho de Golgi produz vesículas que brotam e se soltam, originando os lisossomos primários. No momento em que esses lisossomos primários se fundem aos endossomos, forma vacúolos digestórios ou lisossomos secundários. Lisossomos. Os lisossomos são envolvidos apenas pela bicamada lipídica e no seu interior há enzimas digestivas. Sua função é digerir moléculas orgânicas, como lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos. No interior dos lisossomos existem enzimas digestivas. As enzimas favorecem a aceleração da queda de moléculas, transformando-as em pequenas porções, o que conhecemos como digestão. O interior dos lisossomos é ácido, pois é esse o ambiente perfeito para a ação dessas enzimas digestivas. As moléculas a serem digeridas são englobadas por endocitose e entram nas células envolvidas em vesículas formadas a partir da membrana chamada endossomas. Depois fundem-se com os lisossomos primários e são quebradas, originando partes menores como os ácidos graxos. Essas moléculas pequenas saem do lisossomo e são aproveitadas no citosol da célula peroxissomos. Os peroxissomos são pequenas organelas membranosas que contêm no seu interior enzimas oxidases e estão presentes nas células animais e vegetais. A principal função é oxidar os ácidos graxos
para a síntese de colesterol e também para serem usados como matéria-prima na respiração celular. Encontram-se majoritariamente as células dos rins e do fígado. Lá neutralizam os efeitos tóxicos de substâncias consumidas, como por exemplo o álcool. Além disso, participam da produção de sais biliares. Nas reações de oxidação é produzido o peróxido de hidrogênio e por isso o nome da organela. Vacúolos. Os vacúolos são envolvidos por membranas e preenchidos com fluidos diferentes do citoplasma. São comuns em células animais e vegetais, contudo, são maiores e mais volumosos das células vegetais. Suas funções é armazenar água e nutrientes, além de regular mecanismos de pressão osmótica. O controle da entrada e saída da água, a osmose, nos tecidos vegetais regula a rigidez das estruturas. Isso permite que algumas plantas, como por exemplo as herbáceas, fiquem eretas. Outros organismos também possuem vacúolos, como as bactérias. Nelas, os vacúolos auxiliam na ingestão e digestão e eliminação de substâncias plastos. São organelas presentes apenas em células vegetais e de algas. Podem ser de 3 tipos básicos: leucoplasmas, cromoplastos e cloroplastos. Todos se originam a partir de pequenas vesículas presentes nas células embrionárias das plantas, os proplastos, que são incolores. Quando maduros, adquirem coloração característica, a depender do tipo de pigmento que armazenam. Os plastos podem se autoduplicar, pois possuem DNA, além de serem capazes de transformar em outros tipos de plastos de acordo com a necessidade da célula. Assim, por exemplo, um cromoplasto pode se tornar um cloroplasto ou um leucoplasto, ou vice-versa. Vejamos a seguir sobre cada um. Os leucoplastos não têm cor, armazenam amido, reserva energética, e estão presentes em alguns tipos de raízes e caules. Os cromoplastos são responsáveis pela cor de frutos, flores e folhas, e também de raízes, como as cenouras. Existem os xantoplastos, amarelos, e os eritoplastos, vermelhos. Os cloroplastos possuem cor verde, por causa da clorofila, e são responsáveis pela fotossíntese. A forma e o tamanho dessas organelas varia conforme o tipo e a célula do organismo em que se encontram. Ribossomos. Os ribossomos são as organelas celulares não membranosas presentes nas células procarióticas e eucarióticas. Elas atuam principalmente na regeneração celular e controle metabólico. Essas estruturas assemelham-se a um grânulo, por apresentarem forma arredondada. São responsáveis por sintetizar proteínas nas células. A reunião dos aminoácidos para formar as proteínas ocorre pela formação de ligações peptídicas. Centríolos. Os centríolos são organelas com estrutura cilíndrica encontradas nas células eucarióticas. Eles participam da divisão celular pela capacidade de duplicação quando ocorre a mitose e a meiose, migrando para os polos da célula após a duplicação. Essas organelas são membranosas, também participam de formação dos cílios e flagelos. A membrana das organelas. As organelas são envolvidas por uma membrana semelhante à membrana plasmática da célula. Conhecida por membrana interna, ela ajuda a criar um ambiente particular para cada organela. Tanto a membrana externa quanto as internas são compostas por glicolipídios, fosfolipídios e colesterol. Porém, a quantidade de colesterol nas internas é menor. O colesterol está associado à fluidez e estabilidade da célula. Por esse motivo, está mais presente na membrana externa. As membranas internas também possuem permeabilidade seletiva, ou seja,
controla a entrada e saída de substâncias de seu interior. Esse processo pode acontecer por intermédio de proteínas ou direto pela membrana endocitose e exocitose. As membranas internas promovem a individualização das organelas. Dessa forma, o ambiente interno das organelas fica separado do ambiente interno da célula. Por esse motivo que não acontecem reações químicas cruzadas entre enzimas.